Bom, então aqui está um modelo simulado no PSIM, né, com um inversor full bridge. O controlador foi discretizado numa frequência de 6 kHz e a amostragem do sistema também é realizada em 6 kHz. Todo o algoritmo de processamento está dentro de um bloco DLL implementado em linguagem C. E todo o cálculo do algoritmo de controle aqui é realizado em ponto fixo com palavras de 16 bits. E a planta, digamos assim, ela é simulada em ponto flutuante, mas o algoritmo de controle é implementado em ponto fixo. Bom, utilizando então a transformada Z, discretizando todo o algoritmo com a transformada Z, a gente obteve, aqui está as formas de ondas, né, da tensão em vermelho, a saída do modelo de referência, e em azul a saída medida, a saída da planta medida. A gente pode ver que em determinado ponto o algoritmo começa, a tensão de saída começa a se perder, né? Começa a haver distorção na tensão de saída, e os ganhos do controlador também começam a, digamos, explodir, né? Começam a haver distorção nos ganhos do controlador que provocam a distorção da tensão de saída. Esse problema é devido à baixa precisão numérica que a gente utilizou de 16 bits para calcular todas as equações do algoritmo RMHAC. Já utilizando a transformada delta, discretizando o algoritmo RMHAC utilizando o mesmo princípio que a gente usou para discretizar o sistema com a transformada Z, a gente discretizou com a transformada delta, utilizando os mesmos coeficientes. A gente nota aqui que não houve distorção da tensão de saída, a saída se estabilizou e os ganhos do algoritmo RMHAC também se estabilizaram. Bom, conclusões então desse trabalho. Nesse trabalho foi apresentada uma análise comparativa da discretização de sistemas contínuos através do operador de deslocamento e através do operador delta, bem como a transformada Z e a transformada delta, né? Sendo que o operador de deslocamento nada mais é que é derivado da transformada Z e o operador delta é derivado da transformada delta. Exemplos numéricos com precisão limitadas foram apresentados, e a discretização em deltas se mostrou superior em relação à transformada Z. E um controlador RMHAC foi simulado no PSIM, né, e foi mostrado que a transformada delta apresenta grandes vantagens em relação à transformada Z num cenário de limitação de bits. Bom, o próximo passo agora é a validação experimental desse trabalho, né, onde a gente vai utilizar um DSP, um kit da Spectrum, né, com um DSP da Texas 2407, que é um DSP de 16 bits de ponto fixo, para controlar uma fonte de potência CA construída no GPOC, para fazer a validação experimental desse trabalho. Bom, aqui estão as referências do trabalho, para quem tiver acesso depois. E obrigado pela atenção. Estou aberto a perguntas. Agradeço ao Rodrigo pela apresentação. Então, coloco a plateia um espaço para perguntas e questionamentos. Rodrigo, legal o teu trabalho, né? Bom conhecer a transformada delta. Pode dar uma olhada, por favor, naquela equação onde tu faz o truncamento, onde tu coloca o sistema discreto e as diferenças de variáveis entre sistema Z... Espaço de estados? Espaço de estados, onde tu põe exemplo numérico. Está aqui? Isto. Quando tu mostra depois a simulação, me parece que a comparação ela não é muito justa quando tu trunca 3 números, né? Sendo que quando tu vê no sistema em transformada Z, a tua ordem, o teu número, ele está com a decisão de 9 mili, né?
enquanto que aqui tu tem a resolução em 980 mili. Então, tu fazer um truncamento de 3 casas, quando tu trunca a terceira casa no sistema Z, tu está truncando um sistema da ordem de 10% de variação. E quando tu faz o truncamento na variável delta, tu faz uma variação em menos de 0,1%. O valor que tem o truncamento no primeiro é muito maior do que no segundo. Então, o truncamento ele teria que ser em relação à precisão que tu deveria ter, na minha concepção, para fazer uma comparação justa, né? Então, seria como tu fazer um truncamento de 3 números significativos. Tipo, no primeiro ali seria 0,009, então tu considerar 3 números, ou seja, tu considera o número 9, e 3 números. Entende? Tu teria que multiplicar o teu número, no primeiro caso, por 1000, para te fazer uma comparação justa. Senão, quando tu trunca na quarta casa, no primeiro caso, tem um significado muito grande o que tu está truncando em relação ao que tu está truncando na comparação com o sistema delta. Então, teria que ser feito um deslocamento, né, antes de fazer o truncamento, como é aplicado no caso da aplicação digital, né? Tu nunca vai aplicar, por exemplo, 0,98. Na verdade, tu vai deslocar esse número, né, para poder trabalhar. No primeiro caso também. Então, tu vai multiplicar ele e depois, então, trunca. Me parece que daria uma comparação mais justa entre os sistemas. Eu acho que deveria ter utilizado o mesmo número de dígitos significativos, né? Eu acho que esse resultado da simulação aqui sofreu um pouco disso. Mas mesmo assim, bom, eu posso fazer isso de novo, mas corrigindo, né? A experiência que eu tenho com transformada delta, vou dar uma parte aqui, é que esse problema ele vai persistir, igual no Z. O desempenho vai ser pior à medida que o TS tende a diminuir. O intervalo de amostragem ser pequeno ou a frequência de amostragem aumentar, o problema, mesmo botando mais casas depois da vírgula, de 5, 6 casas depois da vírgula significativos, ainda tem o problema numérico no Z, ou no operador shift. Enquanto no operador delta, esse problema reduz. Um tende a piorar o problema à medida que o TS diminui, e o outro tende a aumentar o problema. Então, são dois opostos. Mas você está, professor Baggio, está correto na forma de analisar o problema, porque na hora de se implementar isso aí vai ser normalizado esses números. Então, a normalização vai ser função de... Porque você pode ter base lá no base Q negativa, por exemplo, se usar um modo pseudo-flutuante, o modo Q, né? Matemática Q, vai usar um normalizado com uma base negativa e funciona bem. Então, isso aí, realmente, para analisar isso aí, teria que considerar os números significativos. Mas, independente do caso, da análise que você fez e mostrou, realmente, eu já fiz estudos, eu pessoalmente posso dizer que tem vantagens numéricas significativas de implementação em Z. Delta, só tem um porém. O único porém que tem que ser considerado e que não foi levantado aqui na apresentação com relação ao delta é o possível estouro interno de variáveis. Por quê? Porque a ideia da transformada Z e da transformada delta, a ideia da implementação em shift e a implementação em delta é que no shift se faz uma equivalência à derivada, enquanto no delta se faz uma equivalência à integração. Como se vocês pegam um livro de controle clássico, tipo OGATA, tem a forma por derivadas de analisar, de implementar, e a forma por integrais de implementar qualquer equação dinâmica. O que faz o delta e o Z é o equivalente. O Z seria a forma de derivadas e o delta seria a forma de integração. Por ter integração, pode ter estouro de variável interna dentro do processador, e isso pode, em alguns casos, ter problema numérico, dar estouro de variável. Então, esse é o único problema do delta que tem que ser levantado, tem que ser analisado. Mais algum questionamento? Eu acho que, infelizmente, nós adiantamos um pouco a hora. Hoje nós perdemos um pouco o horário, mas como era o último dia e nós tínhamos tempo disponíveis, nós deixamos se prolongar um pouco mais as discussões, porque tiveram palestras bem interessantes hoje à tarde, com assuntos novos, assuntos que, em geral, com exceção do que o Rodrigo trabalha, são assuntos que a gente não trabalha diretamente, mas que são grupos que interagem com a gente
em trabalhos em áreas próximas às nossas e que possivelmente nós podemos até ter mais interação com essas áreas. Então, com essa palestra se encerrando, nós concluímos a parte técnica e geral do CEPOC 2011. Nós agradecemos a todos pela presença, agradecemos a plateia pela de verdade, agradecer o Rodrigo primeiro. Desculpa, Rodrigo. Agradecemos a participação de todos vocês, o pessoal da web que acompanhou. Esperamos que no próximo ano nós teremos um evento ainda melhor que esse, que conseguimos atrair mais pessoas para participar aqui, que ganharemos uma plateia online maior que essa, que nós já tivemos esse ano, para que esse evento se perpetue como um evento de integração dos pesquisadores e alunos da área de eletrônica, potência e controle, que é o mote desse congresso. Então, obrigado a todos e dou por encerrado esse evento.